Bom dia, meus queridos. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem e eu creio que vocês também estão bem. Hoje, na nossa aula de História, eu convido vocês a abrir o módulo 4, certo? E eu gostaria que vocês ficassem com a capa de abertura do nosso conteúdo aberta, certo? Vamos começar a nossa aula de História. Por favor, se coloque no lugar silencioso, confortável, com o seu material à mão. Isso é muito importante. Vamos fazer uma visita a esses tempos da história, o período democrático. E a capa de abertura já nos traz uma grande construção. Para aquela época, era uma grande construção que abre a história. Sobre o que nós vamos estudar? Que construção é essa? Vamos descobrir, tá certo, meus queridos? Vamos ler o texto. Após o fim do Estado Novo, entre 1946 e 1964, o Brasil passou por um período em que prevaleceu a democracia. Nessa época, em que foi construída a cidade de Brasília para ser a nova capital federal. Olha só a grande construção. Era a capital de Brasília estava sendo construída. Nosso país passou por diversas transformações políticas, culturais e sociais. E aí eu chamo a atenção de vocês, observem como como foi sendo construída a cidade de Brasília. A estrutura, vocês observam que é ainda muito rústica. Olha só, vocês estão observando. Hoje a gente observa, por exemplo, quando a gente vai ao centro da cidade, que a gente observa as grandes construções, você vê uma outra estrutura, longe de se parecer com essa estrutura que vocês estão vendo. E aí foi um momento de transformação também na infraestrutura da cidade. E isso possibilitou que a arquitetura ela ganhasse um desenvolvimento naquela época que proporcionou ao Brasil grandes transformações por conta, a partir de então, da construção da capital do Brasil, a cidade de Brasília. Tá certo, meus amores? Vamos lá, vamos para o texto. Aqui nós temos duas perguntas. Descreva o que foi retratado nessa fotografia e eu quero ouvir de vocês. Novamente eu convido. Vamos lá, respondam lá no nosso grupo de WhatsApp através de áudio. Você reconhece a construção retratada na fotografia? O próprio texto já nos dá as indicações, não é? Em caso afirmativo, comente com os colegas sobre os órgãos da República que funcionam nesse edifício atual. Olha só, e é um momento também de pesquisa, que você tem a oportunidade. Quais são os órgãos que funcionam hoje naquele edifício? Tá certo? E aí eu convido a vocês a fazerem uma pesquisa e responder as duas questões. Tudo bem? Vamos lá? Vamos começar? A volta da democracia. Em 1945, Getúlio Vargas sofria com a pressão da oposição e foi obrigado a renunciar. Com o fim do Estado Novo, foram marcadas novas eleições para o mês de dezembro, restabelecendo-se a democracia no país. Olha só, e o que é democracia? Democracia é uma forma de governo. É conceituada como uma forma de governo em que os cidadãos são representados por políticos escolhidos pela maioria do povo por meio de eleições, além de terem a livre manifestação de opinião como direito. Nessas eleições, o candidato Eurico Gaspar Dutra, apoiado por Vargas, foi eleito para a presidência. Em seu governo, no ano de 1946, Dutra aprovou uma nova Constituição para o Brasil. No documento, ficaram determinados o fim da censura e o restabelecimento do voto secreto e direto. A garantia dos direitos trabalhistas foi mantida. Então, vamos lá. A democracia volta como um regime de governo, há novas eleições. Eurico Gaspar Dutra vence as eleições, apoiado por Vargas, e aí ele propõe uma nova Constituição para o país. No documento ficaram determinados o fim do quê? Por favor, vamos sublinhar. Da censura e o restabelecimento do voto secreto e direto. Tudo bem, meus amores? Vamos sublinhando.
Quando terminar toda a exposição do conteúdo, eu quero que vocês elenquem essas palavras que você sublinhou, palavras que eu vou chamar de palavras-chave. E aí você vai dialogar lá na aula sobre o seu entendimento acerca do conteúdo. Eu posso perguntar para um de vocês. Para vocês, o que foi que vocês entenderam sobre a volta da democracia? E aí, a partir das palavras que você sublinhou, você vai ter condições de dizer, de dar a sua opinião. E aí vai haver uma construção do conhecimento a partir daquilo que você considerou como importante. Tudo bem, meus queridos? Vargas retorna ao poder. Nas eleições de 1950, lembrando que as últimas foram em 1946, então 4 anos depois houve novas eleições e Vargas se candidatou à presidência e foi eleito e voltou a governar o país. Olha só, ele governou no Estado Novo, com a pressão que houve sobre ele renunciou e aí há novas eleições em 1946, onde Gaspar Dutra é eleito presidente do Brasil com o apoio de Vargas. Terminou o período de governança de Gaspar Dutra, Vargas retorna ao poder. Ele se candidata à presidência e ganha, e volta novamente a governar o país. Nesse segundo período em que esteve no poder, Vargas adotou medidas de incentivo à industrialização do país. Vamos lá. Quais foram essas medidas de industrialização? Mas é importante que você já vá sublinhando aí o que foi a primeira medida, por assim dizer, que Vargas tomou: industrialização do país. Diversas empresas que ainda funcionavam nos dias atuais foram criadas nessa época, como é o caso da Petrobras e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. A oposição, porém, dificultava as iniciativas de Vargas, fazendo pressão para que ele renunciasse. E olha só, Vargas volta ao poder, incentiva a industrialização do país, tanto que empresas que ainda hoje existem foram, vamos dizer assim, foram fundadas no governo de Vargas. E aí há sobre Vargas, sobre o governo de Vargas, uma pressão muito grande da oposição para que ele renuncie. A oposição, porém, dificultava as iniciativas de Vargas, fazendo pressão para que ele renunciasse. Sem condições de governar e recusando-se a renunciar novamente, o presidente cometeu suicídio. Sua morte causou grande comoção social. O Brasil nos tempos de JK. JK, meus queridos, é a sigla, por assim dizer, do nome de Juscelino Kubitschek. Nas eleições presidenciais de 1955, o candidato eleito foi Juscelino Kubitschek, também conhecido como JK. Conforme dizia JK, seu governo tinha a intenção de fazer o Brasil crescer 50 anos em si. Assim, ele resolveu dar continuidade à industrialização do país. Mais uma vez, eu convido vocês a sublinhar a palavra industrialização, emprestando, inclusive, dinheiro de outros países. Ou seja, para continuar com o processo de industrialização do país, Juscelino Kubitschek ele toma dinheiro emprestado a outros países para dar continuidade à industrialização do Brasil. Nessa época, os investimentos de maior destaque foram nos setores da indústria de transporte e de produção de energia. JK também pôs em prática os planos de construção de uma nova capital para o Brasil. Teve início, então, o planejamento da cidade de Brasília, construída na região centro-oeste do país. E olha só, Vargas, sentindo pressionado, ele não quer renunciar e comete suicídio. Novas eleições são realizadas e aí quem vence esse pleito é Juscelino Kubitschek. Ele retorna às iniciativas inicialmente feitas por Getúlio Vargas, que era industrializar o país. Ele dá continuidade a essa industrialização, mas para isso ele toma dinheiro emprestado a outros países e investe nos setores de energia e de transporte. Ele também propôs construir uma nova capital para o Brasil. Seria a cidade de Brasília, que está
localizada na região centro-oeste do país. Vamos observar como se deu essa construção. E aí, mais uma vez, olha só, a gente já tem, vamos dizer assim, um avanço aqui nessa fotografia, não é? É muito mais avançado do que aquela da capa, da abertura da capa. Quem construiu Brasília? Vamos lá, acredite, foram os nordestinos. Que bom, não é? Quem construiu Brasília? Para trabalhar nas obras da nova capital foram contratadas milhares de pessoas. Esses trabalhadores que vieram, sobretudo, olha só, dos estados do Nordeste brasileiro, ficaram conhecidos como candangos. Como o local das obras não tinha infraestrutura suficiente para abrigar tantas pessoas, os candangos viviam em condições bastante precárias. Suas moradias eram improvisadas e sem conforto. Além disso, como o planejamento previa inúmeras obras em um curto período de tempo, os candangos trabalhavam longas jornadas. E olha só a estrutura de uma pensão daquela época, pensão popular, criada para abrigar os candangos durante a construção de Brasília, 1958. E olha aqui, candangos trabalhando na construção, 1959. Ao final das obras, a maioria dos trabalhadores permaneceu vivendo próximo a Brasília, nas chamadas cidades satélites. E aqui nós temos uma atividade que nos está sendo proposta lá no nosso roteiro. Eu convido vocês a fazerem uma segunda leitura com muita atenção, com muito cuidado, tá certo, do conteúdo e com certeza realizar as atividades com alegria e certamente obterão êxito. Beijos, meus queridos, e até a próxima!